O padrão cauteloso ou analista, o que ele faz muito bem e quais são os pontos que ele precisa melhorar? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Primeiro contato com o canal, é importante salientar uma coisa. Este é um vídeo de uma série de mensagens sobre análise comportamental DISC. Então clique ali em playlist e veja os outros vídeos dessa série para que você possa ter o panorama total das coisas que a gente está falando aqui hoje e para trás, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o último perfil que estamos trabalhando, dos 4 perfis comportamentais, e no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais a questão da psicanálise sobre esses perfis comportamentais, tá bom? Então fique aí, veja quais são os pontos fortes e pontos de melhoria de um perfil analista, cauteloso, e eu espero que, ou se você for esse perfil comportamental, ou se você conhece alguém com esse perfil comportamental, esse vídeo lhe seja muito útil para entender melhor quais são os fatores que você precisa desenvolver. Vamos lá? Emocionalmente, são pessoas que gostam muito de artes, de música, tem uma natureza rica, tem uma natureza sensível, ele reage muito bem às emoções, também tem uma capacidade, um ponto forte aí na questão das emoções, que consegue analisar de uma forma até, vamos dizer assim, prática a emoção dos outros. Então ele consegue separar muito bem as coisas, perceber muito bem o que o outro está sentindo, quais são os pontos que realmente o outro tem razão ou não tem razão. Ele é um pensador bem profundo, ele é dado bem a essa questão da reflexão. Então, é um ponto interessante do analista, essa capacidade emocional que ele tem de, às vezes, até se colocar um pouquinho fora de uma situação e analisar logicamente as coisas. Então, quando ele está errando em algumas situações emocionais, ele tem essa capacidade de reflexão, de percepção. Isso é um ponto bem interessante aí do analista. A questão dos relacionamentos, o analista é um amigo verdadeiro em quem a gente pode confiar. O analista é aquele tipo de amigo a ponto até do autossacrifício. Ele se entrega bastante para as pessoas. Lógico, são poucas as pessoas, porque ele é muito cauteloso na escolha dos seus amigos. Mas isso é um ponto forte, porque ele não é enganado tão facilmente. Quando faz amigos, quando cria amizades, ele tem uma afeição muito forte para esses amigos. Ele se entrega na amizade e tem afeição mesmo para os seus amigos. Quem é amigo de um analista sabe o quanto essas pessoas são pessoas confiáveis, são pessoas bacanas, são pessoas que você gosta de ter ao seu lado. Lógico, não é uma pessoa que vai fazer você rir o tempo todo, que vai brincar com você o tempo todo, como é um influente. Mas são pessoas que é gostoso ter ao seu lado. Mesmo que fale pouco, mesmo que troque poucas palavras, é bom estar na companhia de um analista. Quando a gente cai em questões de atividades, em questões de como ele se comporta em grupo, ele tem uma tendência muito forte ao perfeccionismo. Isso é um ponto forte por quê? Porque ele traz equilíbrio no grupo. Ele não gosta de trabalho mal feito. Ele não gosta de entregar as coisas de qualquer forma. Então, um grupo de trabalho que tem um analista, uma conformidade com eles, geralmente entrega as coisas bem feitas. Geralmente gosta de atividades analíticas, com detalhes. Ele tem uma autodisciplina gigantesca. Ele sempre leva até o fim aquilo que ele começa. Então você ter uma pessoa no seu grupo de trabalho analista é muito bom, porque você sabe que aquela pessoa vai trazer equilíbrio ao grupo. E também um ponto forte, ele tem uma facilidade gigantesca para a questão intelectual e também criativa. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa que é muito razão não consegue ser muito criação, mas não é verdade. Essa pessoa aqui tem uma capacidade de raciocínio gigantesco e mesmo assim tem uma capacidade gigantesca também de criatividade. Ele é bem consensuoso,
Ele observa pontos, detalhes, nuances, as minúcias das coisas, ele tem essa capacidade. E muitas vezes o pessoal que é analista é considerado cabeção, é considerado o gênio. Então muitas pessoas se referem a um analista, caramba, como ele é inteligente, ele é um gênio, ele é muito esperto, ele é um crânio, ele é um craque. Ele é calado, ele fica na dele, mas as pessoas reconhecem que ele é um gênio. Ele tem uma capacidade intelectual acima da média. Isso é percepção das outras pessoas, mas todo mundo percebe o conformidade assim. Por outro lado, quais pontos que precisam ser desenvolvidos? Se você é um conformidade, o que você tem que estar atento, emocionalmente falando? Muitas vezes, essas pessoas se apresentam extremamente depressivas, tristes, acabam caindo num pessimismo, por ser muito detalhista, muitas vezes acabam olhando muito o lado negativo das coisas. Tem uma tendência aí ao sofrimento, a ser mártir, uma tendência aí a achar doenças, né? A questão da hipocondria. Ele então acaba achando muitas doenças, acha que está doente, acha que tem algumas doenças que na realidade não tem. É um introspectivo tão grande a ponto de se prejudicar. Então precisa tomar cuidado com isso. Não se isole tanto das outras pessoas, não olhe tanto para dentro de si que não tenha percepção do que está acontecendo com o outro. E muitas vezes também, emocionalmente falando, acaba sendo muito orgulhoso. E isso você precisa tomar cuidado se você é um analista. Nos relacionamentos, no convívio com as outras pessoas, acaba sendo muito crítico com o defeito dos outros. É muito intolerante quando as outras pessoas erram. Como ele sempre busca a perfeição, ele acaba julgando todo mundo conforme as suas ideias. Então, esse perfil aqui, se as pessoas não fazem as coisas conforme ele gosta, conforme ele quer, ele acaba julgando muitos outros, achando que os outros estão todos errados. Então ele não percebe que as pessoas podem ter jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Então, se você é um analista, se você tem esse padrão de conformidade, toma cuidado para não ficar julgando muitos outros. Ele é muito desconfiado. Ele é temeroso com o que os outros pensam dele. Então ele acaba sendo uma pessoa desconfiada, desconfia de todo mundo. Pode também, como ele retém muitas coisas, como ele guarda muitas coisas, ele pode ter um ataque aí até violento de cólera. Então, muitas vezes, eles vão guardando tanta coisa, eles vão engolindo tantos sentimentos, que eles podem acabar explodindo num momento ou outro. Eles se sentem muito feridos, eles se magoam com muita facilidade, então eles ficam feridos profundamente em algumas situações. Pessoas que lhe opõem, pessoas que sempre vão contra as suas ideias, eles acabam se desgostando dessas pessoas e se afastando muito dessas pessoas. Mas se você é um analista, perceba que muitas vezes o que as pessoas estão indo contra as suas ideias são pontos para que você também melhore, pontos para que você desenvolva. São pessoas consideradas de difícil convivência. Então são pessoas injustiçadas nesse sentido, porque como são muito detalhistas, muito observadoras, as pessoas não têm muita paciência com esse tipo de gente e acaba sendo de difícil convivência. Então, se você é um padrão azul, conformidade, comece a perceber um pouco mais o outro, comece a entender um pouquinho mais o outro, comece a exercitar essa capacidade tua de análise também para percepção que não está sendo conveniente em alguns momentos. E isso, logicamente, extrapola aí para a questão das atividades. Parece e deixa transparecer uma indecisão, acaba sendo muito teórico e pouco prático, às vezes fica explicando tantos detalhes das coisas, às vezes quer explicar tanto como funciona que esquece de fazer a coisa. Então, se você é um padrão conformidade, algumas vezes pare de dar tanto detalhe, pare de querer explicar tanto para as pessoas como faz as coisas e faça as coisas. Se cansa muito facilmente, se esgota mentalmente muito facilmente, lógico, a mente dele trabalha tanto que ele acaba se desgastando muito rápido. Um outro ponto que você precisa desenvolver, se você é um analista, é que você hesita demais
para novos projetos, para novos planos. E, às vezes, oportunidades passam pela sua frente e você fica analisando tantos detalhes que você esquece de pegar essa oportunidade. Com isso, você fica desencorajado muitas vezes e cai naquela questão da depressão, da tristeza. Algumas vezes, os analistas eles têm uma percepção errada que a vida precisa sempre exigir o máximo de sacrifício, de abnegação, de serviço pelos outros. Então ele acaba se entregando demais pelos outros, fazendo demais pelos outros. Os outros não notam, logicamente. Com isso, ele acaba se deprimindo ainda mais. Ele cria algumas coisas que são bem interessantes, mas como as outras pessoas não notam, ele se deprime. Então ele fica deprimido com as suas criações. O perfil analista, muitas vezes, é o mais mal compreendido por todos ou pelos outros. Então, perceba, mesmo que você não seja um analista, perceba quem é um analista. Comece a entender um pouco mais, comece a entender como ele pensa, como ele age, por que ele faz algumas coisas, por que ele tem uma determinada postura. Isso é importante, gente. É importante o autoconhecimento, é importante você se conhecer, mas também é importante você conhecer o outro. Naquele vídeo sobre como se comunicar com os estilos comportamentais diferentes, é fundamental você perceber o outro para que a sua mensagem seja totalmente clara, seja totalmente compreensível. Então, no dia a dia, se você não conhece uma pessoa do perfil analista profundamente, você não entende o porquê ela está tomando certas atitudes, você tende a rejeitar essa pessoa. Você tende a colocar tudo que essa pessoa fala de lado. Então tome muito cuidado com isso. O analista, ele é uma das pessoas que mais sofre pelo seu perfil comportamental. E ele não gosta disso, ele fica muito entristecido. Então, se você não é um perfil analista, conheça muito bem esse perfil para que você entenda ele e saiba lidar melhor com essa pessoa. Por hoje é isso. No próximo vídeo vamos fazer um grande fechamento. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.